E aí, pessoal, terceiro ano, estamos aqui nessa reta final para mais uma aula de conteúdo novo. Hoje nós vamos falar sobre um novo tipo de reação orgânica, que são as reações de adição, um assunto relativamente simples. Então, vamos lá. Galera, quando a gente fala de reação de adição, primeira coisa, são reações que ocorrem com alcenos, ou seja, compostos que tenham dupla ligação, ou com alcinos, que são compostos que possuem tripla ligação. Então, a primeira condição para que se haja reação de adição é isso: um alceno ou um alcino, certo? E existem 4 tipos de adição. Você vai pegar o seu composto orgânico e você pode reagir com hidrogênio, na chamada hidrogenação catalítica, pode reagir com algum halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, chamada halogenação, pode reagir com algum hidreto de halogênio, a tal da adição de HX, ou com água, conhecida como hidratação. Então a gente vai estudar cada um desses 4 tipos de adição. Vamos começar aqui, pessoal, com a chamada hidrogenação catalítica. Como que funciona, então, essa tal de hidrogenação catalítica? Vou pegar aqui um alceno e vou reagir ele, então, com gás hidrogênio, H2. Tá? Daí vem o nome hidrogenação. Catalítica é o seguinte, galera, para que eu consiga reagir esse meu alceno com gás hidrogênio, não basta somente eu misturar as duas substâncias. Normalmente eu preciso de um catalisador, certo? E para esse tipo de reação, normalmente a gente usa uma placa ou de platina ou de níquel como catalisador. E como que funciona? Olha só que simples, pessoal. Basicamente, reação de adição, você precisa ter uma dupla ou tripla ligação, porque você vai justamente quebrar essa dupla ligação. Tá? Lembrando que quando eu falo quebrar a dupla ligação, você não vai separar o carbono do carbono. Você tinha 2 ligações, você vai quebrar uma só. Beleza? E se eu fizer isso, se eu desenhar o meu composto aqui sem a dupla ligação, vocês percebam que cada carbono aqui está faltando uma ligação. Né? Ele perdeu a dupla ligação, então ele está fazendo 3 ligações. Quem que vai entrar no lugar aqui, pessoal? Bem, nós temos o H2. O que é H2? Nada mais é do que hidrogênio ligado a hidrogênio. Tá? Como cada carbono ficou órfão de uma ligação, o que vai acontecer? Um dos hidrogênios vai ligar-se a um dos carbonos e o outro hidrogênio também, certo? Então, eu vou ter uma ligação nova aqui com o hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, acabou. Essa é uma reação de hidrogenação, tá? Eu posso escrever o produto dessa maneira como vocês estão vendo, ou eu poderia simplesmente colocar aqui, CH3, CH3, certo? Por que tem esse nome, então, pessoal? Reação de adição. Tá? É chamado reação de adição porque, se vocês prestarem atenção, foi formado um único produto, né? Foi formada uma única substância. Basicamente, eu peguei 2 substâncias, no caso era o eteno, com o gás hidrogênio, juntei as duas numa substância só. Daí que vem o nome reação de adição. E como eu comentei com vocês, turma, esse é um tipo de reação bem simples de ser feita. Se eu, por exemplo, pegar esse composto aqui, como que eu faria então a nossa reação de adição? Basicamente, eu quebro a dupla ligação, correto? E cada carbono aqui envolvido nessa dupla ligação vai ficar órfão de um hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou justamente colocar um hidrogênio em cada um desses carbonos. Então, eu vou fazer aqui, copiar o meu composto sem a dupla, né? E em cada um dos carbonos que eu tinha, eu vou colocar um hidrogênio. Acabou. É bem simples. E se eu quiser dar uma resposta um pouquinho mais bonitinha, eu posso fazer o seguinte, Aqui eu posso falar que fica CH2, certo? E aqui eu posso simplesmente chamar de CH. Ok? Vamos comentar aqui, pessoal, mais alguns casos especiais. E se ao invés de, por exemplo, eu pegar um alceno que faça dupla ligação, eu pegar um alcino, que é um composto que faça
tripla ligação. Então, eu vou desenhar uma alcina aqui, certo? E eu vou fazer, então, a hidrogenação catalítica dele. O que vai acontecer? Pessoal, um gás hidrogênio, ele é capaz de quebrar uma ligação. Então, se eu for fazer essa reação aqui, da tripla ligação eu vou quebrar uma só. Então, essa tripla ligação, ela vai virar uma dupla. E no lugar de cada carbono, nós vamos colocar um hidrogênio, certo? É possível eu quebrar duas da tripla ligação, né? Eu tenho 3 ligações, é possível quebrar 2 delas? Sim. Só que para eu fazer esse processo, turma, eu vou precisar de mais hidrogênios do que eu tinha. Para eu fazer esse processo, eu vou precisar de 2 moléculas de gás hidrogênio. Por quê? Porque cada molécula ela é capaz de quebrar uma ligação. Lembra, você quebrou uma ligação, você vai precisar de 2 hidrogênios, um para cada, tá? Se você quiser quebrar 2 ligações, você vai precisar de 4 átomos de hidrogênio, ou seja, você vai precisar de 2 moléculas de gás hidrogênio, certo? Então, fazendo isso, eu vou ser capaz de quebrar, então, 2 ligações, ok? E aí, como que ficaria nosso produto? Bem, como eu quebrei 2 ligações, era tripla, virou simples. No primeiro processo, o primeiro gás hidrogênio, ó, ele vai fornecer 2 átomos de hidrogênio, um para cada carbono. E o segundo gás hidrogênio, ele vai fornecer mais 2 átomos de hidrogênio para os carbonos. Ok? Então, caso eu tenha uma tripla ligação, para que eu consiga quebrar 2, eu vou precisar de 2 moléculas de gás hidrogênio, certo? Lembrando, pessoal, que essas reações de adição ela nunca consegue separar de vez um átomo do outro, tá? Uma ligação simples você não consegue quebrar. Então, se você tem dupla, você quebra uma, fica com simples. Se você tem tripla, no máximo você quebra 2 e fica com uma simples, ok? Outra coisa que é comum de ser perguntado é se eu, por exemplo, der um composto como esse aqui, ó, que tem, sei lá, 3 ligações duplas, tá? Se eu quiser deixar ele completamente saturado, o que significa deixar ele completamente saturado? Acabar com as duplas, deixar todas as ligações simples. Como eu tenho 3 ligações duplas, cada molécula de hidrogênio ela vai ser capaz de quebrar uma só. Se eu quiser quebrar 3 ligações duplas, eu vou precisar de 3 moléculas de hidrogênio. Então, a quantidade de moléculas de hidrogênio que você vai precisar é correspondente ao número de ligações que você quer quebrar, beleza? E aí, se eu fizer essa reação, eu vou quebrar todas as duplas ligações aqui, né? E eu vou colocar um hidrogênio em cada um desses carbonos que eu estou circulando de verde aqui, ó. E aí, nós vamos ter como produto isso aqui. Tá? Como eu optei por fazer a fórmula estrutural simplificada, né? Eu não represento os hidrogênios, fechou. Então, isso é uma coisa que costuma aparecer aí nas provas de vestibulares, certo? Bem simplesinha essa questão de hidrogenação catalítica, né? É uma reação bem fácil de ser feita. E onde que ela é utilizada, pessoal? Essa é uma reação utilizada na indústria de alimentos, principalmente na fabricação de margarina. Porque o que acontece? O que é margarina? Talvez vocês já devam ter lido isso numa embalagem. É óleo vegetal hidrogenado. O que acontece é o seguinte, pessoal. O que vocês estão vendo aqui é a estrutura de um lipídio, de um óleo vegetal. Os óleos vegetais, a gente inclusive vai ver isso também na próxima aula, pessoal. Eles são triéster. Então, vocês notem aqui, ó, que nós temos 3 vezes a função éster, beleza? E além desse triéster aqui, ó, 3 vezes a função éster, nós temos uma longa cadeia de hidrocarbonetos, ó, de vários carbonos e hidrogênios. E aí, no meio dessa cadeia, pode ser que haja dupla ligação entre carbonos. Beleza? Quando você vai fabricar a margarina, você vai fazer justamente o quê? Você vai reagir esse óleo vegetal com gás hidrogênio de maneira a deixar ele completamente saturado.
Então, eu vou pegar aqui um monte de gás hidrogênio que seja suficiente para quebrar todas as ligações duplas, certo? E aí nós vamos ter como produto um composto completamente saturado, que eu vou desenhar aqui, ó. Certo? Não ficou o desenho mais bonito do mundo, mas deu para entender a lógica. Margarina é basicamente um óleo vegetal sem as ligações duplas. Você coloca, reage com um monte de hidrogênio, beleza? Deixa ele completamente saturado e você então vai ter a sua margarina, ok? Então, uma aplicação aí da reação de hidrogenação. Pessoal, outra reação é a reação de halogenação, extremamente simples. Ela segue exatamente a mesma lógica da reação de hidrogenação, só que basicamente eu vou fazer o que aqui, pessoal? Ao invés de eu reagir com hidrogênio, eu vou reagir com halogênio qualquer. Pode ser F2, Cl2, Br2, I2. Por exemplo, eu posso reagir com Br2. E como eu comentei com vocês, a lógica ela é exatamente a mesma. Você quebra aqui então a nossa dupla ligação. Aí você copia o composto sem a dupla. E o que é Br2, pessoal? Br2 nada mais é do que um bromo ligado a outro bromo. Como o bromo faz uma ligação só, eu vou ligar um bromo em cada um dos carbonos, ok? E aí nós vamos ter isso aqui como produto. Ok? A única diferença é exatamente você estar trocando, ao invés de colocar um hidrogênio em cada, você vai estar colocando um halogênio em cada, certo? Se eu pegar, por exemplo, ó, vamos utilizar uma forma de pauzinho aqui, ó. Se eu pegar esse composto e reagir com gás flúor, com F2, como que ficaria o produto? Eu vou simplesmente copiar o meu composto sem a dupla ligação, e aí, como esses dois átomos que eu estou circulando de verde eram os átomos que estavam envolvidos com a dupla, eles ficaram órfãos de uma ligação, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar um flúor em cada um deles. Então, eu vou colocar um flúor aqui, outro flúor aqui e acabou. Certo? Fiquem atentos, pessoal, na questão da ligação tripla, ok? Então, se eu tiver uma ligação tripla, vai funcionar igual funcionou com o caso dos hidrogênios. Se eu quiser quebrar duas ligações, eu vou precisar de dois halogênios. Então, eu posso, por exemplo, reagir com 2Cl2 e eu vou ter o que como produto? Como eu tenho dois halogênios, eu vou ser capaz de quebrar duas vezes, ok? Então, eu vou copiar o meu composto aqui, sem a dupla ligação, certo? Na primeira vez entra um halogênio em cada, então eu fiz a primeira adição, tá? Se fosse com um halogênio só, seria esse aqui o produto, ó, se fosse um único Cl2. Eu teria tripla ligação, passaria a ter dupla, entra um cloro em cada. Como eu tenho dois cloros, né, 2Cl2, eu vou repetir o processo, beleza? E eu vou novamente colocar aqui, ó, um cloro em cada carbono. Resolvido o meu problema. Uma coisa que é importantíssimo de comentar com vocês, pessoal. Esse composto aqui, eu também posso representar ele da seguinte maneira aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma possível representação do composto aqui em cima. Mas uma coisa que é importante de eu dizer, porque muitos alunos cometem esse erro. Todo ano a mesma coisa, tá? Todo ano tem gente que faz isso aqui, ó. E isso aqui está errado. Galera, eu não posso fazer um tracinho, uma ligação e depois colocar um Cl2, tá? Por quê? Se eu faço desse jeito, primeiro que eu deixo os carbonos órfãos de ligação, ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação aqui em cima, uma do lado e a outra com hidrogênio. Ele está fazendo 3 e não 4 ligações, tá?
Outra coisa, Cl2 significaria uma sequência de dois cloros, cloro ligado a cloro. Então, se você escreve o composto desse jeito, basicamente você está me dizendo isso aqui, ó. Tá? E aí, ó, além de você estar deixando um carbono órfão de ligação, esse cloro aqui do meio está fazendo duas ligações. E a gente estudou que o cloro é um composto que faz uma ligação. Então, por favor, não faça um risquinho Cl2, Br2, isso não existe, beleza? Então, ou eu faço que nem aqui em cima, um risquinho para um cloro e o outro risquinho para outro cloro, ou eu opto pela fórmula condensada, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Na fórmula condensada, beleza. Agora, se você fizer um risquinho Cl2, isso vai estar errado, ok? Ah, uma coisa importante sobre a halogenação, pessoal, é que ao contrário da hidrogenação catalítica, eu não preciso de catalisador, tá? Basta simplesmente eu pegar o meu composto orgânico, misturar com halogênio e a reação acontece naturalmente, sem a necessidade de um catalisador. Então, pessoal, uma coisa importante, uma aplicação interessante desse tipo de reação é o tal do teste de insaturação. Vamos supor que você tem um líquido, uma substância química orgânica que você não sabe qual é. Tá? Você não sabe a estrutura, a fórmula, não sabe o que é, um líquido incolor. Tá? Você quer descobrir se ela é uma substância saturada ou se ela é uma substância insaturada. Eu não sei. E aí eu faço o tal do teste de insaturação. Eu vou pingar nesse líquido bromo Br2, que é um líquido, pessoal, marrom, ok? Então eu vou reagir a substância que eu não sei qual é com bromo. E o que vai acontecer? Bem, se a minha substância for saturada, ela não tem nem dupla nem tripla ligação, não vai acontecer nada, não tem reação química. Eu simplesmente vou estar misturando meu composto com bromo. E se eu misturo uma substância incolor com outra marrom, a cor da minha mistura vai ser marrom. Ou seja, se eu pingar o meu bromo na substância incolor e a mistura ficar marrom, né, significa que eu tenho uma substância saturada. Ela não tem nem ligação dupla nem tripla. Beleza? Se a minha substância for insaturada e eu misturar com bromo, vai ter reação química. Eu vou formar novas substâncias. Como, por exemplo, aconteceu aqui, ó, no nosso primeiro exemplo. Eu formei um composto orgânico halogenado, que são compostos incolores, tá? Então, isso aqui é incolor, beleza? E aí, como eu vou formar um composto orgânico halogenado, incolor, a cor do bromo vai sumir, né? Então, eu pingo o bromo na minha mistura, ela continua transparente, né? A cor do bromo some, significa então que a minha mistura ela é insaturada, ela tem dupla ou tripla ligação, certo? Então essa reação aí é utilizada para você descobrir se o composto é insaturado ou não. Pessoal, agora a gente vai ver a adição de um hidreto de halogênio, de HX. Esse X aqui é um halogênio, tá? Quando eu digo um halogênio, pode ser cloro, flúor, bromo, iodo, beleza? Qualquer um deles. E o que acontece? Agora a gente vai ter uma novidade aqui, ó. Eu vou pegar um composto e vou reagir ele, por exemplo, com HCl, tá? Não preciso de catalisador aqui. Aqui, pessoal, eu tenho uma novidade. Eu vou continuar fazendo o mesmo processo, que é o processo de quebrar a dupla ligação, ok? E o HCl nada mais é então do que um hidrogênio ligado a cloro. Como cada um desses carbonos ficou órfão de um composto, o hidrogênio vai se ligar a um dos carbonos e o cloro vai se ligar ao outro. E aqui que surge a questão. Eu posso, por exemplo, ligar o hidrogênio ao primeiro composto e ligar o cloro ao segundo carbono. O hidrogênio no primeiro carbono, o cloro no segundo. Legal, é uma opção. Só que eu poderia também, alguns de vocês poderiam pensar, eu poderia ligar o cloro no primeiro
e eu poderia ligar o hidrogênio no segundo. E se vocês prestarem atenção, os dois compostos eles são diferentes, tá? O primeiro composto ele é o 2-cloropropano, enquanto o composto de baixo, o cloro está na posição 1, seria então o 1-cloropropano. E o que será que acontecer? Será que vai formar os dois isômeros, igual a gente estudou na reação de substituição? E a resposta é não. Tá? Se eu for no laboratório e tentar fazer essa experiência, eu vou ter como único produto o composto de cima. Esse composto de baixo aqui, ele não vai ser formado. E a questão é, por quê, tá? O porquê, na verdade, é um assunto mais complexo. Se algum dia vocês forem fazer uma faculdade de química, vocês vão estudar o porquê. Para simplificar esse assunto, teve um russo que estudou esse tipo de reação, chamado de Markovnikov. Tá? E ele estudou diversas maneiras de se fazer essa reação e ele chegou numa regra que a gente chama de regra de Markovnikov, que é o seguinte: o hidrogênio ele sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado. Como assim? Ó? Eu tinha duas opções de possíveis lugares para o hidrogênio. São essas duas que eu sublinhei aqui de vermelho. Dessas duas opções, um dos carbonos tinha 2 hidrogênio e o outro tinha 1. Pela regra de Markovnikov, o hidrogênio ele obrigatoriamente tem que entrar no mais hidrogenado. Ele tem que entrar no carbono da esquerda. Né? E aí, restando ao cloro, entrar no carbono do meio. Ok? Então, pessoal, basicamente o que vocês precisam saber para fazer a reação de HX é justamente dessa regra de Markovnikov. Você sempre vai colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar um novo composto aqui. O que eu vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou quebrar a ligação dupla. Então, eu vou copiar o meu composto sem a tal da ligação dupla. E os dois carbonos do meio aqui estão órfãos de ligação. Um deles vai ficar com o H e o outro vai ficar com o PR. Ok? Entre esses dois carbonos, quem é o mais hidrogenado? Novamente, o mais hidrogenado é o carbono da esquerda, entre os dois, né? Então, o hidrogênio entrará no carbono da esquerda, restando ao outro carbono ficar com o bromo. É isso, sem grandes segredos. O que normalmente uma prova pode fazer para tentar complicar a sua vida é usar a fórmula de pauzinhos, né? Então, ele dá uma fórmula de pauzinho, pede para você fazer a adição, tá? Você vai quebrar a dupla ligação, como eu acabei de comentar com vocês. Só que um dos carbonos vai pegar o H e o outro vai pegar o F. Quem vai pegar quem aqui, pessoal? A fórmula de Paulsen ela não mostra hidrogênio, então você tem que tomar cuidado. Tá? Quantos hidrogênios tem cada um desses dois carbonos? Esse carbono da esquerda, se você prestar atenção, ele está fazendo 4 ligações, ou seja, ele não tem nenhum hidrogênio. Enquanto o que eu circulei aqui na direita, eu estou vendo ele fazer 3 ligações, significa que ele possui um hidrogênio. Entre essas duas opções, a que tem mais hidrogênio é o da direita. Ou seja, o hidrogênio vai entrar no carbono da direita, enquanto o flúor vai entrar no carbono da esquerda. Lembrando que na fórmula de Paulsen a gente não precisa representar hidrogênio, né? Então eu posso simplesmente representar assim meu composto. Fechou. E para finalizar, o último tipo de reação, pessoal, são as reação de hidratação, que é basicamente você reagir com água. E aqui não tem muito segredo, a única coisa que eu vou pedir para vocês é, sempre que vocês trabalharem com água, entendam que água é a combinação de um H com um OH. Aliás, se vocês gravarem na química orgânica que água é a combinação de um H com OH, vocês vão entender muito bem tanto essa reação quanto as próximas reações que eu vou passar na aula seguinte. Por quê? Porque o segredo aqui é o mesmo, você quebra a dupla ligação,
ok? Copia o composto e em cada um desses carbonos que está órfão, né, de uma ligação, em um deles você vai adicionar H e no outro você vai adicionar OH, seguindo a regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov diz: o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Então, entre esses dois carbonos, quem é o mais hidrogenado? O carbono da direita. Então, o hidrogênio entra aqui e o oxigênio entra no carbono do meio. Eu vou formar um álcool. Então, é isso que vocês vão fazer em reação de hidratação. Vou desenhar um outro composto aqui, ó. Vou fazer a hidratação dele. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, é que a hidratação ela precisa de um catalisador, tá? Ela precisa que você misture o seu composto com água e meio ácido. Então, H+ aqui representa o meio ácido. E aí, o segredo, o macete é o mesmo. Você vai quebrar a dupla ligação. Vou desenhar o meu composto aqui, ó, sem a dupla ligação. Vamos ver quantos hidrogênios cada composto tinha, cada carbono tinha. Esse aqui, ele está fazendo 4 ligações, ele não tinha nenhum hidrogênio. Esse aqui, ele tinha um hidrogênio, porque eu estou vendo ele fazer 3 ligações. Ou seja, entre esses dois carbonos aqui, o mais hidrogenado é o carbono do meio. Logo, o hidrogênio vai entrar aqui no carbono do meio, enquanto o OH vai entrar no carbono da esquerda. E aí, mais uma vez, quando você tem hidrogênio na forma de pauzinho, você não precisa representar, fechou o composto formado, certo? Com isso, fechamos então nossa primeira aula dessa leva. Até mais, pessoal!